Qual é a sua graça? Você conhece alguém com nome de graça? Quando você ganha algo de alguém, como é que eles chamam? Obrigado. É de graça? Não precisa pagar nada? O tema de hoje é graça no grande conflito. Ficou curioso? Eu também. Eu também. Hoje é um episódio internacional. Diretamente do Peru, temos 2 amigos aqui com a gente. Ficou curioso? Então vamos juntos nesta viagem de O Grande Conflito. Estamos de volta então com o nosso estudo O Grande Conflito, e eu sempre lembrando você, não é se desejar, procure uma igreja adventista ou um amigo adventista que você tem, uma escola adventista, e você vai poder receber então de forma física o nosso estudo O Grande Conflito. Se você preferir em PDF, entre nas nossas redes sociais do nosso canal Olhar Bíblico, Instagram, Face, YouTube, você vai então receber o estudo para que você possa entender um pouco melhor. Hoje eu estou com 2, um amigo há mais tempo e um amigo que eu conheci há pouco tempo, conheci jogando futebol, não é muito jovem, corre demais, é difícil de marcar. E o Alex, eu vou te dizer, viu? Pastor Alex, pastor jovem da Igreja Central de Novo Hamburgo. Né? O pastor Leonir, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder falar com você, com o pastor Joseph e para todos nossos amigos que também nos estão ouvindo, né? Ok. Pastor, eu vou chamar de José? Tá bom, José? sim, José? Tá bom. Não, tá bom. Você é pastor quiser. aonde? Você é peruano? É pastor aonde? Sim. Deixa eu só falar, amigos, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de entender, porque ele vai falar espanhol. Mas não podia perder a oportunidade de ter esses 2 amigos aqui com a gente, não é? Da onde você é? Eu sou peruano, estava trabalhando lá, agora é muito provável que eu vou para Equador para continuar a missão, é isso. E é para mim um prazer, pastor, estar aqui, ter essa experiência aqui no Brasil. Eu só vim nas férias para estar com o pastor Alex, mas essa experiência é muito grata. Vocês se conhecem? Na verdade, a gente começou a estudar juntos em ensino médio. A gente estudou teologia na faculdade em Peru. Isso. Daí eu vim aqui para o Brasil e ele se formou lá no Peru, né? Então, mas a gente sempre manteve a comunicação, a amizade. E é muito bom porque a gente compartilha experiências de lugares, de um lugar para o outro, né? Então é muito bom isso. Olha só, você estudou no Peru também? Então, eu comecei no Peru. E daí eu terminei estudando na Bahia. Então eu quero dar uma saudação especial aos meus amigos nordestinos. Eu tenho uma notícia para te dar. Pode falar. Formei no IAN também. Sério? 97. Ah, então aqui é pressão, hein? Sou da turma de 97 no IAN, Uau, rapaz. Olha só que legal. sério? E a minha filha faz odonto na Fátima, que agora é bom. Fátima. Mas eu continuo chamando de IAN. Parece que voltou agora, é Uni-IAN, uma coisa assim. né? Voltou o IAN, rapaz. Você começou e terminou lá. No Peru, tudo no Peru, sim. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. Foi bom conhecer pelo menos um peruano simpático, viu? Tem alguns aí que estão aqui com a gente, tem parece que ele é em Gravataí, tem outro em Novo Hamburgo que eu não gosto muito, mas você é simpático, viu? Obrigado, pastor, obrigado. Seja bem-vindo aqui conosco. Bem, vamos ao nosso tema? Vai, pastor. Vamos ao nosso tema. Vou pedir, pastor Alex, ora para nós. Vamos orar então? Fechamos nossos olhos e oremos. Santo Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos sabedoria e que Teu Espírito Santo possa falar a nossos corações e que possamos tomar decisões eternas em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Alex, pastor José, né? Nós estamos numa fase assim do nosso estudo, estamos numa série muito especial. Nós começamos estudando o santuário, depois fomos para o juízo e tivemos as 2 últimas lições com o pastor Giliardi. Estudamos o juízo e os livros, não é, os nossos atos que estão no céu. Agora, o pastor Giliardi pegou a parte mais pesada, você vai pegar a parte boa. Como que nós entendemos essa questão da graça dentro
desse contexto, é esse o nosso tema. Fechamento da porta da graça. Que história é esta, pastor Alex? Olha, é muito interessante, né? Para nós poder entender um pouco, seria muito interessante definir o que é porta e o que é graça, né? Vai lá, É escorre. muito interessante porque quem estuda a Bíblia, nos livros dos evangelhos, por exemplo, no livro de João, o próprio Jesus se apresenta como a porta. Então a gente já pode tirar uma conclusão de que Jesus é a porta, porque em si a frase, a porta de graça, o fechamento de porta de graça não está explícito na Bíblia, assim como outros termos como trindade e outros termos mais. Mas a gente, ao estudar a palavra do Senhor, consegue entender esses termos. Então, a gente quando pensa em porta, Jesus se apresenta como a porta. E ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar em mim, esse será salvo. E a palavra graça também traz essa conclusão de que Jesus também é a graça, um dom não merecido. Pastor José, dentro deste tema de porta da graça ou de graça, como que a gente entende o Éden, o dilúvio e a vinda de Jesus dentro desse contexto? Que tem a ver uma coisa com a outra? Interessante. Fechamento da porta da graça ou graça? Não é? Você me induziu falando de porta da graça. Essa questão da graça não é a porta da graça à luz do Éden, do dilúvio e da vinda de Jesus. Sim, é interessante porque toda a história fala sobre uma coisa, né? E em essas histórias, no Edén, no dilúvio, no Messias, falam sobre o fechamento da graça. Então, tudo isso fala porque tem um final. E o final é o mesmo que estava falando aqui no Edén, no dilúvio, no Messias. Que tudo isso é como uma coisa antes para falar de uma coisa que vai vir o último, né? Que é o fechamento da graça antes da venida de Deus. Uhum. Alex, quando a gente vai para o Éden, no Éden entrou o pecado, não é? É verdade. Então ali foi decretado, né? Ou uma coisa ou outra. No Éden tem que tomar uma decisão, ou para um lado ou para o outro. O dilúvio também. No dilúvio talvez fique mais fácil da gente entender, porque no dilúvio fechou uma porta também, né? Exatamente. A Bíblia, por exemplo, fala que Qual foi Noé, a porta que fechou no dilúvio? Ah, isso, vai. Por isso. exemplo, Noé, a Bíblia diz que ele começou a pregar por 120 anos. Olha só, é muito tempo, hein? Muito tempo. Mas é uma grande oportunidade. Aí era um contexto muito interessante. A maldade já tinha 120 aumentado. 120 anos é muito, mas eu já tenho quase a metade disso. Então temos muito desafio para frente, né? Aí o Noé, ele estava pregando que estaria chegando um grande dilúvio. Basicamente, a destruição da humanidade. E finalmente Noé diz que o dilúvio vai vir e que nós temos que nos arrepender. Basicamente, a Bíblia toda fala com essa mensagem: arrependei-vos. Essa é a mensagem que a graça está trazendo para cada um de nós. E esse deveria ser o foco, né? Por isso Noé, por 120 anos pregou, e finalmente ninguém aceitou. Só ele e 7 pessoas mais, sua família, né? Então a gente precisa aceitar esse chamado de Deus. E quando a porta da arca fechou-se a porta da graça para eles. Para os que estavam dentro, amém, receberam a graça. Os que estavam fora, perderam a graça. Essa graça, nós podemos fazer um paralelo entre Gênesis 3,15, onde Deus falou para a serpente e para a mulher que viria o descendente da mulher, por inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente e a sua descendência. Gênesis 3,15, com o fechamento da porta de Noé e a vinda do Messias. O que tem a ver isto? Esses dois indicavam? Na verdade, tem um texto, né, que o salário do pecado é a morte. Então, cada um de nós merecemos morrer. Só que Jesus é tão gênio. Por isso eu gosto muito da palavra de Deus. Porque a Bíblia sempre apresenta uma solução. Então, em Gênesis 3,15, já apresenta a solução, que estaria vendo um descendente. E em Noé, apresenta a mesma situação, só que quando Jesus voltou, a promessa foi cumprida. Essa é uma coisa fantástica. Tem um texto muito famoso, né? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que Ele deu a seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Ou seja, o ser humano viu com os próprios olhos a promessa de Jesus que foi feita em Gênesis 3,15. E aí, através da morte e da ressurreição, traz alegria e esperança para cada um de nós.
E o tempo que vivemos hoje, pastor José, é tempo de graça ou não estamos em tempo de graça? Não, agora O temos que o tempo. nosso manual nos diz? Isso fala que agora estamos nesse tempo, porque agora é Jesus quem é o nosso substituto, né, no céu, e ele está avogando por nós, porque agora é esse tempo da graça, agora estamos em esse tempo. Então, agora nós todos temos tempo da graça e temos que aproveitar isso, porque em algum momento ele vai estar fechado. Ok. Uhum. Pastor Alex, quando nós pensamos em tempo da graça, eu gosto da metáfora, não é? É de graça. É Ou de seja, graça, né? não pago nada. Como é que eu entendo isto? Qual é o papel de Jesus nisto? Porque tem um ditado que diz assim, talvez no Peru não tenha esse ditado, não existe almoço grátis. Entendeu? Sim, Sim, pode ser. dá para Entendeu? entender. Entendeu? Sim, sim. Não existe almoço grátis. Ou seja, nada é De graça. de graça. Se nós falamos no juízo, nos livros do juízo, que tem quem torna a nossa salvação grátis? Quem pagou para a nossa salvação ser grátis? Na verdade, é muito interessante, né? Porque o ser humano poderia se esforçar muito, muito para cumprir a lei de Deus. Mas com nossos próprios esforços é muito complicado. E eu experimentei isso, inclusive, na minha própria vida, né? Porque cada um de nós temos boas intenções. E a gente pensa muitas vezes que a gente vai se salvar pelas nossas boas intenções. Mas não é assim. Na verdade, a salvação é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Por que é fácil? Porque Deus dá esse presente, dá esse dom para todo mundo. O objetivo de Deus para o ser humano é que todo ser humano possa se salvar. É muito fácil. Eu não preciso fazer nada para eu me salvar. Mas ao mesmo tempo é difícil, porque para eu me salvar, eu preciso me negar a mim mesmo. Eu consigo, de alguma forma, tirar toda a minha sabedoria. Eu sempre digo uma coisa, né? Muitas vezes nós pensamos, quando eu construo uma casa, quando eu consigo um trabalho, quando eu tenho um sucesso na minha vida, eu consegui, eu alcancei, todo pelo meu próprio esforço. Só que, na verdade, a gente não percebe que Deus te deu a vida, que Deus estava ali te cuidando. Então, nós recebemos tão simples, tão básico a graça, mas nós precisamos nos negar e entender de que essa salvação não é simplesmente pelos nossos próprios esforços. Por isso, é aí a questão de nos entregar diariamente a Jesus. Amém. Ok, no nosso manual, na segunda página do estudo de hoje, Ok. nos traz 2 pontos importantes que dá para eu saber se eu vou estar de um lado ou de outro. Se eu vou estar sob a graça ou não. Eu gostaria que vocês dois, um falasse sobre um tema e o outro falasse sobre o outro. Como que eu posso entender a graça à luz das 7 últimas pragas? E como que eu posso entender a graça à luz do decreto dominical? Eu vou primeiro, tá bom? Com as 7 últimas pragas. É interessante isso porque essas pragas vão vir quando o fechamento esteja completado, né? E quando venham essas pragas, vai acontecer que toda a gente vai querer entrar na arca, não? Como o tempo da Noé. Mas vai estar fechado a porta da graça. Eles não vão poder ter mais. Então, é aí quando nós temos que lembrar uma coisa. Que essa coisa é que agora é tempo. Agora é tempo que temos essa graça. Não temos que esperar que a situação quede mais complicada, que quede pior, né? Agora é esse tempo e não temos que esperar que as 7 últimas pragas cheguem. É interessante também que as pragas vão cair sobre os ímpios, aqueles que não aceitaram, ou seja, aqueles que não vão estar sobre a graça. Então, daria para dizer que, biblicamente, quando você começar a sentir as coisas acontecendo na sua vida ou na vida dos outros, você já sabe que a coisa está feia. Não é até o lado que você está. E isso também... mesmo. E também no decreto dominical é um tema, é um assunto, uma temporada de história muito interessante. E eu já quero dar uma dica para todos os nossos amigos que possam assistir o filme A Última Batalha, né? É um filme muito bom que fala sobre esse assunto, mas quando a gente estuda a Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse, encontramos que o decreto dominical colocará fim ao tempo de graça.
basicamente, esse assunto do decreto dominical fará que as pessoas que são fiéis se mantenham fiéis e as pessoas que de alguma forma dizem que amam a Deus da boca, de alguma forma expressando, mas de coração, com minhas atitudes, não falo isso. Basicamente, as dificuldades da vida, nesse caso, o decreto dominical, fará que eu tome algumas decisões para que me afastem da lei de Deus. Vamos a um ping-pong ali? Bora. Bate-papo aqui, vamos lá. Vai. Dentro da pesquisa bíblica, como o amor de Deus é revelado? João 3,16. Acho que o pastor Alex já falou um pouquinho a esse respeito, não é? Como é que a gente pode dizer isso aqui? Olha, esse texto é muito conhecido, né? Que Deus deu a seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu a Ele mesmo. O próprio Deus veio para salvar a sua vida e a minha vida. Ok, então eu poderia dizer que como o amor de Deus é revelado através dele ter dado o seu filho, não é? Poderia dizer isso? E é muito interessante que Deus não deu amor, senão Deus é amor. Ou seja, o próprio amor veio aqui para nos salvar. Ok. Como que Deus revela o amor dele? Como que o salmista nos mostra que Deus revela a sua misericórdia? Vamos a ler então onde Pode ler. Salmo 103, 8 e 11, porque a Bíblia fala melhor que um, né? Sim. E o versículo 8 fala que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. E eu quero ler a última parte do versículo 10, que fala: não nos trata conforme aos nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é um Deus de amor. Pastor Alex e pastor José, estamos nos dirigindo para o final do nosso estudo aqui, do nosso tema da graça. No mundo que nós vivemos hoje, onde nada é de graça, parece que se tivéssemos que pagar para ser salvo seria mais fácil, parece, não é? Né? Mas a questão é que é de graça. Qualquer um dos dois pode responder, e já fazendo o nosso encerramento, o que eu preciso fazer para receber de graça a salvação? Para no dia do juízo, a minha salvação ser gratuita. Muito interessante. Eu gosto muito que Jesus nos chama a ser perfeitos. E essa perfeição, muitas vezes, pensamos que é uma vida sem pecado. Só que nesse mundo a gente não vai conseguir ter uma vida sem pecado. Perfeição, quando a gente fala na Bíblia, é cada dia nos esforçar para estar no caminho. Cada dia eu ser consciente de me entregar diariamente a Jesus. De alguma forma, poderíamos dizer que a minha salvação tem um limite diário. Por isso, cada dia, se hoje eu aceito a salvação, a graça de Deus, amanhã também será um novo desafio. Uma luta constante até que Cristo volte. E isso será a grande recompensa dos fiéis, quando juntos estemos lá no céu, adorando e tendo uma vida feliz e de amor. Amém. Querido amigo que participa, que assiste o nosso canal, nós passamos por uma série agora de estudos um tanto quanto tensos, que foi juízo, os livros, as anotações no céu. Mas o tema de hoje é Jesus falando ao seu coração: calma, não te preocupa, eu morri por ti. Eu morri por ti. E é de graça. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Assim como você que é pai faz coisas pelos seus filhos, assim como você que é mãe se esmera e faz tudo que está ao seu alcance pelos seus filhos, o nosso Pai, na pessoa de Jesus, veio a essa terra e nos oferece a salvação. O texto bíblico nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, ou seja, Jesus veio. E o salário do pecado já foi pago por Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é aceitar a morte de Cristo por nós. Quero você dizer nesse dia: Senhor, eu aceito. O próximo estudo é um tema muito importante. É um tema de decisão. Pastor Júlio vai estar aqui conosco, não é? Falando sobre um tema muito importante de decisão. Então, não esqueça, a salvação é de graça, mas você precisa tomar algumas decisões. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Pastor José, ora para nós, para encerrar o nosso estudo. Vai.
Querido Deus, muito obrigado porque em sua palavra podemos encontrar muita coisa que calma nosso coração, Senhor. E agora temos esse tempo da graça que está aberto para nós e temos que só aceitar você, aceitar seu amor e tudo o que tem para nós. Amém. Por favor, Deus, se fique chamando para nós em todo o tempo para aceitar você e tomar boas decisões. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Alex, muito obrigado. Muito obrigado, Pastor querido José, pastor. diretamente do Prazer Peru, para mim. não é, estar aqui com a gente. E que Deus possa abençoar o ministério de vocês. Vocês estão Amém. começando o ministério, iniciando o ministério. Que Deus possa estar com vocês. E quanto a vocês, meus amigos, até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família.